Galerinha, voltamos com Roma, da monarquia à república. E agora a gente vai falar, né, sobre essa grande Roma, até hoje conhecida como a cidade eterna. Roma, ela vai ser conhecida como a cidade eterna por causa de toda a sua história e toda a sua imponência e importância. Roma hoje é a capital da Itália, um país na Europa, mas durante muito tempo foi muito mais poderosa e conhecida do que a própria cidade da Itália. E aí a gente vai entender que essa Roma antiga ela vai ter três estruturas, que a gente vai falar de duas hoje aqui: monarquia, a república e, por último, a de maior tempo, que é o período do Império. Roma, sobre as suas origens, a gente vai ver aqui no texto, está falando sobre que na Península Itálica havia alguns povos, como os latinos, os samnitas são os mais famosos, mas havia outros, úmbrios, volscos, né, vários povos, em que os latinos e samnitas são os mais famosos. Depois vai chegar um grupo que vai se fixar também em parte da península, que são os etruscos, um grupo que vai ficar ao norte do rio Tibre, já acostumado com a criação de gado, acostumado com. Deixa eu botar minha imagem aqui mais assim para vocês poderem ler. Acostumados com o comércio marítimo, a pirataria, né, a criação de rebanhos e o artesanato. Esses grupos já vão chegar mandando, tá? Vão dominar a monarquia romana desde o início. Por causa desse domínio que a gente vai ter o fim da monarquia, porque os outros grupos vão se sentir, apesar de terem seus representantes no Senado, vão se sentir sempre dominados pelos etruscos. E aí a gente vai ter o fim da monarquia. Tem um outro grupo que chega aqui também, que a gente até falou sobre eles lá, quando a gente fala a diáspora grega. Os gregos vão chegar e fundar algumas colônias no sul da Península Itálica, né? Principalmente na cidade que hoje a gente conhece como Sicília. Bem, essas são as origens históricas de Roma, mas a gente tem as origens também mitológicas. Uma das origens mitológicas está aí. Vamos primeiro dar uma olhada no mapa, né? Aí está o mapa da Península Itálica, né? O famoso país conhecido como um país da bota, porque tem uma imagem, né, igual de fosse de uma bota. Vamos chegar aqui na página 125, né? E aí a gente vai ter falando sobre a origem lendária de Roma. Aí está dizendo que sobre a origem lendária, sobre que Roma tenha sido fundada pelo Rômulo e Remo, filhos do deus Marte, da filha do rei da cidade de Alba Longa, chamada de Réia Sílvia. Conta-se que Réia foi obrigada a jogar seus filhos nas águas do Tibre quando seu pai foi destronado pelo seu tio. Os gêmeos são encontrados por uma loba que os amamenta. Eu sempre falo que há dois clubes na grande cidade da Itália hoje, a Lazio, de camisa azul, bem clara, que tem o nome lembrando a região onde fica Roma, que é a região do Lácio, como também no seu distintivo tem as insígnias que lembram as insígnias que as legiões romanas carregavam, e aquela famosa águia carregando um símbolo. Em compensação, a Roma, de camisa vermelha, ela carrega no símbolo esses dois gêmeos sendo amamentados por uma loba. É o símbolo do futebol do time da Roma. E aí, é interessante que há dois mitos sobre a mesma origem lendária, sendo que só há uma diferença. Nessa primeiro mito, o mito mais antigo, eles são filhos do deus Marte, como a humana. E no outro mito, eles são filhos de Enéas, um troiano que foge do incêndio de Troia, da guerra entre gregos e troianos. De qualquer forma, é uma origem lendária, guerreira, e Rômulo e Remo são ancestrais ou do deus Marte, ou são ancestrais de Enéas, o troiano. E aí a história no restante se parece muito, eles crescem, se vingam do tio, fundam a cidade de Roma, e aí na disputa para decidir quem seria o primeiro rei, né, a vitória de Rômulo sobre seu próprio irmão Remo. Bem, deixa eu andar aqui um pouquinho. Bem, em cima disso a gente tem aí a monarquia romana, a monarquia romana. Só um minutinho, gente.
Bem, continuando, a gente vê aí que a monarquia romana ela vai do ano de 753 a 509 a.C. E essa história de Roma, que como eu falei, é dividida em três períodos, né? Desde a monarquia, a república e império. Essa cidade ela vai ser governada por reis. Os reis, nesse período da monarquia romana, eles não eram de pai para filho, na verdade, eram escolhidos pelo Senado, um conselho formado pelas famílias aristocráticas de Roma. E esses reis podiam declarar guerra, administrar justiça, presidir os rituais religiosos, né? E sempre o único grupo que tinha um certo poder a falar com eles era o Senado. Bem, como foi controlado pelos etruscos, esse próprio Senado derruba a monarquia no ano 509 a.C. e aí vai fundar-se a república em que aí sim vai ter o controle do Senado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação das classes sociais, né, desse período, desde a monarquia ao período republicano, em que a gente tem uma estrutura social em que não se há mudança, tá? Você nascia na família patrícia, você morria patrício. Se nascesse numa família plebeia, você morreria plebeu. Se você nascesse um cliente, você morreria um cliente e assim por diante. Os patrícios são as famílias mais ricas, consideradas fundadoras de Roma, as famílias que possuíam terras, possuíam gados, né? As que possuíam, controlavam a política e a estrutura da cidade de Roma, e as leis, né? Depois vinham os plebeus, que significa multidão, e eram os grupos que trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura, na criação de rebanhos, eram obrigados a servir no exército, né, para as conquistas romanas, para defender a cidade de Roma, e até o início da República não tinha nenhuma participação na vida política, né? Se na monarquia você só tinha o Senado, e aí você só tinha os patrícios. Os plebeus vão começar a ter as suas assembleias na República e lá eles vão começar a movimentar buscando seus direitos. Os clientes poderiam ser plebeus, né, que eram ligados a um patrício, numa forma de apadrinhamento, ou patrícios falidos, que também acabavam fazendo esse tipo de fidelidade porque eram dependentes de patrícios mais ricos, né? Então era uma forma meio de patrono, muito parecido com os apadrinhamentos que há no Brasil. Bem, e havia em Roma também, nesse período, um pequeno número de escravos, né, que eles não eram livres e até conseguir quitar sua dívida com o credor. E muitos nasciam escravos e morriam escravos. E essa escravidão no período da monarquia ainda era pequena, mas quando chega na república vai ficar grande, com grande mercado, porque não só os plebeus vão buscar seus direitos e conquistas até de terras, e aí vai aumentar a necessidade de escravos, como também as conquistas romanas vão fazer com que você tenha a maior quantidade de escravos vindos de outros povos. Bem, a gente chegamos aqui, agora nós vamos para outra parte importante, que é entender as formas que eles, né, de organização política. A República Romana, né, já diz aí, res pública, quer dizer coisa pública, ela começa no ano 509, né, a 27 a.C., e aí ela vai, né, tá até falando aí, eles vão perder, os reis etruscos vão perder o apoio da aristocracia romana, e aí vão se enfraquecer com a oposição dos plebeus, né, vai acabar e vai se trazer o que a gente chama de república. E aí a república, apesar de se falar muito da questão pública, essa república é dominada de novo pelos patrícios. E aí como que vai funcionar essa construção? Você tem o Senado, né? Você tem dois cônsules, que seria o cargo máximo, né, do que a gente chama de a formação da magistratura. E aí você tem os dois cônsules. O que os cônsules podiam fazer? Eles tinham poder máximo, presidiam os cultos religiosos e comandavam o exército. O mandato era de 1 ano. Esse cônsul, ele normalmente, nesse primeiro momento, ele só podia ser patrício, tá? Isso na verdade, o início, todos os cargos eram controlados pelos patrícios. E aí você tinha a assembleia por cúrias, e os cidadãos eram divididos pelo local de origem ou residência, a assembleia por centúrias, divisão dos cidadãos de acordo com a riqueza e participação no exército, até de onde vem o termo centurião, né, o líder chefe de 100, a assembleia da plebe, formada apenas por plebeus que podiam eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos. Direito que era exclusivo dos patrícios. Eles podiam votar nesses magistrados, mas esses magistrados só eram, né, escolhidos
ou só podiam ser patrícios. Isso aí vai mudar depois, com o passar da República, os plebeus vão começar a brigar. Vamos pensar nos principais cargos aí. Você tinha o pretor, que exercia funções judiciárias, era uma espécie de ministro da Justiça, cuidava geralmente de questões envolvendo estrangeiros e romanos, entre os próprios romanos, era tipo um juiz. Né? Depois você tinha o edil, que é o que cuidava do abastecimento, da diversão e do policiamento, organizava os jogos e as festas da cidade. Você tinha o questor, era o responsável pelas finanças durante o Império. O número de questores foi aumentando de acordo com a necessidade do controle do dinheiro. O censor, a função dos censores incluía o recenseamento dos cidadãos com base em sua riqueza, a elaboração do álbum senatorial, a orientação da construção pública e fiscalização da conduta moral dos cidadãos. Aí você vai ver dois termos interessantes que a gente usa até hoje. Primeiro é o termo censura, que vê o que se considera imoral ou não moral, né, de imoralidade. E aí essa questão de censura vem desse termo do censor. Outro também é o censo, que de tempo em tempo é contado a população do Brasil, aí é o censo feito pelo IBGE. Esses controles eram tudo feitos pelo censor. Você tinha um outro cargo, que era o tribuno da plebe. Isso aí já vai ser uma conquista dos plebeus, em que eles tinham um representante que falava direto ao Senado, né? Esse tribuno da plebe, ele tinha um cargo de muita importância e vai ser muito importante, principalmente nas crises que vai haver da luta das conquistas pelos plebeus. Vamos lá. Gente, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o descontentamento da plebe. E isso é muito importante, porque a gente vê pela primeira vez grupos, né, que são submetidos ao poder de uma elite começar a se levantar, né, buscar seus direitos. Eles vão, né, brigar por vários direitos. O descontentamento vai desde as questões da questão das terras, porque esses plebeus, eles eram, né, pequenos proprietários rurais, trabalhavam, não tinham direitos a nada, e muitos eram convocados para a guerra. Eles iam servir, era obrigatório o serviço militar, e quando eles voltavam, contraíam um empréstimo, porque a sua propriedade, muitas das vezes, eles tinham que ter dinheiro para movimentar, e o tempo que estavam em guerra, tinham que ter gastos com essas terras, e muitas das vezes essas terras serviam como garantia. Com isso, eles não conseguiam pagar suas dívidas, e o que acontecia com os plebeus? Acabavam tornando-se escravos. Então, isso começa, né, a ter, fora que os plebeus magicos, aqueles que não eram afetados por essa questão, eles entravam na questão de quê? De que queriam alcançar uma condição melhor, por exemplo, a magistratura, e eram impossibilitados porque não havia esses direitos. E aí, a partir do século V a.C., a plebe começa a se levantar em rebeliões. A primeira aí, né, por exemplo, da primeira vitória que os plebeus vão ter, vai ser a lei das 12 tábuas. Por quê? Vai ser fixada, a lei era oral e o juiz tomava a decisão. Normalmente o juiz ele era sempre um patrício. Então no julgamento de patrício e plebeu, sempre o patrício acabava ganhando, porque era o juiz que julgava. A partir daí não, porque através desses direitos estarem escritos, não tinha como o juiz sair do que estava escrito. Então os plebeus começam a se defender com esses primeiros direitos, né? E esse código, o que ele regulava mais? Os direitos de família, da propriedade, além de crimes como homicídio e roubo, né? Então isso aí são uma das vitórias desses plebeus. Vai ter outras leis também que está aí mais embaixo, né? Algumas leis como a lei da Canuleia, que vai em 445 a.C., vai autorizar o casamento de plebeus e patrícios, que não podia, né? A lei Licínia, que vai acabar com a escravidão por dívidas. O cara podia perder tudo, mas nunca se tornar escravo por causa das dívidas, né? E a lei Olgínia, que os plebeus conseguiram o direito até de serem sacerdotes da religião romana. E por último, né, a lei Hortência, em que eles podiam fazer um plebiscito e participar desse plebiscito a partir desse momento. Então, os plebeus começam a conquistar várias leis para se proteger. Beleza? Então, o que a gente vai fechar aqui, né, isso que a gente falou, sobre o descontentamento da plebe, é a atividade 1 e 2 da própria página 128 que a gente terminou aqui agora. Valeu, galera? Então, fomos até aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre expansão e crise social na República. Isso a gente vai continuar falando dessas próprias questões da plebe aí. Valeu!